Queridos amigos, boa tarde. Nós vamos viver juntos aqui o desafio de falar sobre 3 assuntos como esse: família, espiritualidade e educação, com toda a amplitude, toda a profundidade que esses assuntos apresentam no nosso curto espaço de tempo. E para nós conseguirmos isso, nós trouxemos para fazer parte da nossa conversa algumas personalidades muito importantes desse início do século XXI. E gostaríamos, então, de iniciar a nossa conversa trazendo à tona essas personalidades. Começando com Dylan Siegel. Alguém já ouviu falar do Dylan? O Dylan é esse garotinho de azul que está aqui no meu lado esquerdo. O Dylan, por ocasião da situação que eu vou contar para vocês, tinha 5 anos de idade, quando descobriu que o seu melhor amigo, que é esse outro garotinho ruivo que está ao seu lado, era portador de uma doença incurável, uma doença hepática, que não tinha um prognóstico de vida para além de 5 anos, depois da descoberta da doença. E como seria natural com qualquer garotinho da idade dele, ele ficou triste com a situação. Mas começou a discutir muito com a sua família por que o Jonah, o seu amigo, não poderia ser curado dessa doença. Até que um dia os pais conseguiram efetivamente lhe explicar que a doença era incurável exatamente pela incapacidade que tinha a ciência da época de descobrir um medicamento capaz de resolver essa situação. E não existia um medicamento porque não existiam pesquisas, não existiam recursos para isso. E aí vocês imaginam, para uma criança de 5 anos, como é difícil entender que não tem dinheiro para promover pesquisa para curar a doença que está matando o seu melhor amigo. Ele poderia ficar triste simplesmente com essa informação, mas ele fez mais. Ele, então, do alto dos seus 5 anos, escreveu um livro que já foi traduzido para vários idiomas, inclusive essa versão é do idioma português. E nesse livro ele conta de várias coisas que ele gosta, e talvez uma das coisas que ele mais gosta no mundo é chocolate. Não sei se alguém aqui se afiniza com isso. Mas ele escreveu um livro que para o português foi traduzido como É Tão Chocolate, em que ele conta coisas maravilhosas da vida, tão gostosas quanto chocolate. E esse livro, como nós dissemos, que já foi traduzido para vários idiomas, tem toda a renda destinada à pesquisa que envolve a doença do seu melhor amigo. A tal ponto que o Dylan hoje é o maior doador individual do mundo para a cura dessa doença, já tendo arrecadado mais de $1 milhão e tendo dedicado todo esse recurso para essa pesquisa. É ou não é uma personalidade importante do século XXI? Outro convidado que nós trouxemos aqui para a nossa conversa é a Kylie Simons. Alguém a conhece? Essa é uma foto da Kylie, quando ela foi detectada com poucos anos de vida com um câncer raro. E como muitas outras crianças que são diagnosticadas com câncer raro, ela também ficou triste. A família dela também ficou triste. Ela passou por anos de tratamentos muito difíceis, como tipicamente acontece com quem é diagnosticado com uma doença muito difícil. Mas depois que foi diagnosticada como curada, a Kylie não abriu mão da sua rotina hospitalar, porque ela percebeu que existiam muitas crianças que haviam passado por situações difíceis como ela, e a experiência que ela havia acumulado poderia ajudar essas crianças. Portanto, ela desenvolveu um projeto de uma mochila que seria utilizada nos momentos de quimioterapia e que daria para outras crianças mais autonomia na movimentação durante o tratamento e, portanto, conferiria uma qualidade de vida melhor. A Kylie hoje se tornou uma palestrante internacional que arrecada fundos para o desenvolvimento dessa mochila em larga escala para, com isso, poder contribuir com a qualidade de vida de outras crianças que também passam pelo câncer. Nosso terceiro convidado é o Ryan Rojek. Já ouviram falar dele? Ryan é esse garotinho aqui, que a essa altura já tinha cerca de 8 anos de idade, mas que quando tinha 6, ouviu da sua professora lá no Canadá que existiam crianças que estavam morrendo de sede na África. E ele não conseguia entender como é que crianças poderiam morrer de sede, sendo que ele passeava pela sua cidade e viu as pessoas aguando plantas, lavando carros, desperdiçando água. E era tão inconcebível para ele que crianças pudessem morrer de sede, que ele, nas suas pesquisas, descobriu que existia no Canadá uma organização que ajudava a perfurar poços de água na África.
E ele começou a mobilizar recursos financeiros, fazendo pequenos serviços para a vizinhança, com o objetivo de ajudar a perfurar um poço de água na África. 2 anos e meio depois que ele começou a fazer todos esses processos, ele conseguiu dinheiro suficiente, na época quase $1.000, claro que envolvendo a comunidade, vizinhança, e conseguiu, com a doação de um amigo, fazer a sua primeira viagem para a África para ver a inauguração desse poço de petróleo. De água, poço de água. Como se não bastasse a satisfação de ter realizado esse sonho de ajudar a perfurar um poço de água na África, o Ryan não parou. E o Ryan hoje é esse jovem, de 20 e poucos anos, que é o presidente dessa ONG internacional chamada Os Poços de Ryan, e ele já conseguiu perfurar mais de 800 poços de água na África, contribuindo para que a redução da mortalidade infantil fosse significativa e tirando de uma zona crítica mais de 1 milhão de crianças. Avançando um pouco, Malala, essa aí todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Malala era uma jovem paquistanesa que escrevia um blog defendendo o direito das meninas paquistanesas ao estudo quando ela sofreu um atentado e foi baleada na face. Os talibãs, achando que assim poderiam calar a escrita da menina, encontraram uma grande guerreira. A Malala foi transferida depois, ela deixou o Paquistão, foi morar na África, intensificou os seus trabalhos e hoje é uma das personalidades mais marcantes do mundo, tendo sido a jovem mais precoce a receber o Prêmio Nobel da Paz, tendo sido eleita uma das 100 personalidades mais influentes do século XX. E para não dizer que nós estamos falando apenas de crianças espalhadas pelo mundo, já ouviram falar do Alan? O Alan é esse garotinho aqui, que mora no Rio Grande do Sul, e que, a despeito das brincadeiras e de todas as curtições típicas de um menino de 10 anos, o Alan dedica uma boa parte do seu tempo para manter uma rede social chamada Criança que Faz a Diferença. E ele, com essa rede social, ele tenta regimentar a comunidade, parceiros, pessoas para fazerem coisas como cuidar do jardim, da praça da cidade, arrecadar agasalhos para uma determinada comunidade assistida. E ele, portanto, é um mobilizador de mudanças sociais na sua pequena cidade, no interior do Rio Grande do Sul, idealizando ações, como nós dissemos, das mais variadas iniciativas sociais, culturais, sempre em benefício da sua comunidade. Bom, nós trouxemos 5 exemplos de personalidades importantes nesse começo do século XXI para nos ajudar a responder a grande pergunta que permeia a nossa conversa na tarde de hoje. E talvez a pergunta que nós podemos fazer para aprofundar ainda mais a discussão é: o que esses 5 exemplos têm em comum? Nós falamos de 5 crianças e jovens que vivem em lugares diferentes do mundo: Canadá, Paquistão, Estados Unidos, África. 5 crianças e jovens de idades diferentes, gêneros diferentes, nacionalidades diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes. Mas o que a gente poderia colocar como um traço em comum dessas 5 personalidades? Talvez algumas coisas, mas algo que é definitivamente definidor dessas 5 personalidades é a espiritualidade. Quando nós falamos aqui de espiritualidade como um traço marcante da característica do Dylan, do Ryan, da Malala e de tantas outras crianças, jovens e adultos que estão espalhados, inclusive nesse ambiente que nos cerca, nós entendemos esse conceito de espiritualidade muito associado ao conceito trazido pela OMS em um documento divulgado ao mundo no ano de 1984. Relembrando que a mesma OMS, 4 anos depois, em 1988, incluiu a dimensão da espiritualidade no conceito de saúde. Mas nesse entendimento de espiritualidade para a OMS, a gente pode perceber a ideia da espiritualidade como sendo um fenômeno natural, pertencente ao mundo das ideias, crenças, valores e ética, que surge nas mentes e consciências, particularmente no sentido de ideias enobrecedoras. Portanto, usando um conceito da Organização Mundial de Saúde, nós podemos caracterizar como espiritualidade um conjunto de crenças que pertence ao mundo das ideias e que se caracteriza por ideias enobrecedoras.
Concordam quando nós dissemos que o que pode talvez sintetizar os 5 exemplos aqui trazidos é a ideia de espiritualidade? Algo maior do que si próprio, algo que vai ao encontro do outro, algo que vai numa dimensão da ética, dos valores, de princípios que norteiam e governam a vida em função de uma vida comunitária e social. Seguindo ainda no entendimento desse conceito de espiritualidade, nós buscamos na professora Mimi Doi, que é uma das maiores estudiosas desse tema hoje nos Estados Unidos, a espiritualidade junto à família, junto à criança e ao jovem, o conceito de que a espiritualidade é a base a partir do qual nascem os valores, a ética, a sensação de fazer parte de algo. Reparam que deve ter sido isso que sentiu a Malala, o Ryan, a Kylie, o Alan, sentir parte de algo, sentir que a espiritualidade determina o sentido e o significado da própria vida. Imagine essas crianças e jovens que citamos, a exemplo de tantas outras que fazem projetos e obras maravilhosas, o quanto isso determina o sentido e o significado da vida. O quanto isso orienta uma visão de mundo absolutamente diferenciada e que vai fazer a diferença em cada uma das atitudes e escolhas que esses seres fizerem. Com isso, nós podemos perceber que vários estudos e pesquisas realizadas no mundo, como, por exemplo, um trecho desse que nós aqui citamos, publicado num jornal internacional que estuda o tema da felicidade, e que traz uma ideia, vejam, isso é uma conclusão científica. A vida não se esgota em nós, não basta estarmos bem e felizes. Os vizinhos, os amigos, os animais, as plantas também precisam de atenção e cuidado. Essa conclusão, publicada no Journal of Happiness Studies, mostra a visão daqueles que muitas vezes, ao declararem-se felizes, revelam que essa felicidade não faz sentido se for sentida só por si próprio. Revela, portanto, que a dimensão de reconhecer-se ou ser identificado como um ser com alto grau de espiritualidade representa esse reconhecimento do outro como parte integrante da sua própria felicidade. E aí algo que nós podemos nos perguntar, mas por que o desenvolvimento da espiritualidade é importante? Nós até agora mostramos alguns exemplos e conceituamos a espiritualidade como parte integrante de pessoas que estão preocupadas com outras pessoas. E por que é importante estar preocupado com outra pessoa? Por que é importante desenvolver-se nesse sentido da espiritualidade? E a própria ciência também vem nos trazer a resposta, dizendo, e aí uma série de estudos vão comprovar isso, na verdade, estudos que associam espiritualidade, saúde e qualidade de vida, em 80% dos casos, confirmam uma relação estreita entre esses fatores, mostram que a espiritualidade é um fator determinante para que a saúde aconteça. Todos nós, acho que já vimos vários estudos aqui no Mednesp, inclusive, que caminham nesse sentido. E esses estudos também determinam que, em muitos casos, a espiritualidade significa até maior longevidade. Alguns estudos demonstram em torno de 7 anos a mais para quem cultiva ideais de espiritualidade, mostrando que essa correlação é significativa. Indivíduos espiritualizados vivem mais e vivem melhor. E se nós percebemos o quanto que a espiritualidade é significativa para o adulto, esses mesmos estudos indicam que quando a espiritualidade é desenvolvida desde a infância, com total envolvimento da família na propagação e na reafirmação desses valores, os resultados são ainda mais significativos. Quando a criança aprende e vivencia e observa dentro da sua família a construção coletiva desses ideais enobrecedores, dessas crenças que determinam um outro sentido de vida, o que vai representar em termos de qualidade de vida para essa criança ao longo do seu estágio de desenvolvimento é absolutamente significativo. A tal ponto que alguns estudos como esse desenvolvido na Universidade de Colômbia conclui que a espiritualidade determina o grau de felicidade de crianças e jovens. Esse é um estudo muito sério, realizado ao longo de alguns anos na Universidade de Colômbia, e aí correlacionando aquilo que nós estávamos falando antes. A qualidade de vida e a saúde vai ser mais significativa, e aqui também a felicidade, quanto mais essa criança for estimulada e conviver no ambiente espiritualizado. Nesse mesmo sentido,
A pesquisa concluiu que algumas questões muito determinantes para que essa felicidade das crianças seja percebida é garantida pelo desenvolvimento da espiritualidade, como, por exemplo, o reconhecimento por parte da criança de um sentido pessoal. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e qual é o meu papel no mundo. Além disso, crianças que são estimuladas a conviver em ambientes e práticas de espiritualidade têm mais confiança no futuro, são mais esperançosas, olham para o mundo com o olhar de quem pode contribuir para mudar o mundo para melhor. Cultivam valores e desenvolvem redes de apoio bastante significativas. Outro estudo, no mesmo encaminhamento que nós estamos aqui dizendo, concluiu que crianças que convivem em ambientes que estimulam a espiritualidade reconhecem minimamente o papel do dinheiro para garantir a felicidade. Apenas 1% das crianças estudadas por essa pesquisa associou dinheiro e felicidade. Todas as outras, 99% das crianças investigadas, trouxeram outras correlações ao tema da felicidade e, via de regra, associadas a questões espirituais. Esse estudo da Universidade do Mississippi, com mais de 16 mil crianças americanas, demonstrou que as crianças que cultivam ideais de espiritualidade apresentam mais autocontrole, melhor rendimento social, mais facilidade de aprendizagem, vão melhor na escola, conseguem desenvolver melhores articulações entre os amigos e, portanto, são crianças muito mais aptas socialmente em função desse desenvolvimento da espiritualidade. Agora, a má notícia para nós espíritas é que em todas essas dimensões que nós estamos falando aqui, a espiritualidade não significa religião. A espiritualidade, conforme os conceitos que nós apresentamos no início, estão vinculadas a sistema de crenças, de valores, de uma forma de enxergar o mundo e não necessariamente a adesão a uma causa religiosa. Inclusive, várias pesquisas, nós trouxemos aqui algumas delas, indicam que crianças que cultivam determinadas práticas religiosas tendem a ser mais egoístas do que crianças que muitas vezes não estão envolvidas diretamente com a religião. A grande pergunta que fica é: o que nós estamos fazendo das nossas religiões quando as apresentamos às crianças? Porque pesquisas como essa, ó, em vez de aumentar a generosidade, uma educação religiosa desestimula o altruísmo. O que estamos fazendo com a religião? Espiritualidade, não religião, forma as crianças felizes. O resultado de uma outra pesquisa: o bom samaritano é ateu. Por quê? Os pesquisadores concluem que, de alguma forma, a ideia da religiosidade está muitas vezes associada a uma ideia que tem preconceito, a uma ideia que tem tabus, a uma ideia que tem rigidez, a uma ideia que tem práticas exteriores muito mais contextualizadas e muito mais firmes do que a própria transformação moral individual. Esse é um grande alerta do que nós fazemos com a religião ao, de alguma forma, envolver as crianças e os jovens nesse contexto. É uma grande reflexão que nós, do movimento espírita, e todos aqueles engajados nas atividades de evangelização infanto-juvenil, precisam se atentar. Porque as pesquisas internacionais que dialogam sobre esse assunto mostram que as crianças e jovens com mais alta capacidade altruísta, de generosidade e de espiritualidade, via de regra no mundo, não estão associadas a crenças religiosas. E aí, então, se nós chegamos à conclusão, no nosso percurso até aqui, que a espiritualidade é fundamental para o desenvolvimento da felicidade, da saúde e da qualidade de vida. Chegamos à conclusão até aqui que inúmeras pesquisas, fizemos um recorte pequeno aqui, que inúmeras pesquisas mostram que o desenvolvimento dessa espiritualidade faz com que a gente viva melhor, faz com que as crianças e jovens cresçam com uma noção muito mais acentuada do significado da vida. E, ao mesmo tempo, nós concluímos que as práticas religiosas não vêm contribuindo para esse processo, muito pelo contrário. O que a gente pode se perguntar é: se nós queremos virar este jogo e conjugar a ideia da religião e da espiritualidade na educação das nossas famílias, o que a gente precisa para isso?
O que a gente precisa fazer para desenvolver esse sentimento pleno de pensar no outro, de construir significado, de construir valores, rede e todos os benefícios que nós passamos até agora de uma forma efetiva, aliando espiritualidade e, no nosso caso, aliando religião. Alguns pesquisadores têm várias ideias. E no nosso tempo curto, a gente vai compartilhar com vocês alguns princípios, algumas sugestões práticas que tanto pesquisadores da academia quanto trabalhadores e estudiosos do movimento espírita nos pontuam como sendo facilitadores desse processo de desenvolvimento da espiritualidade junto à criança, o jovem e as nossas famílias. Pontuemos alguns deles, então. Segundo estudiosos, o desenvolvimento do senso de gratidão é a porta de entrada da espiritualidade. Ser grato à vida, ser grato à fonte, ao pai, à mãe, ser grato à família, ser grato à natureza. Independente da crença religiosa, ser grato a algo, olhar para as outras pessoas com esse olhar generoso de reconhecer a importância do outro na sua vida, faz toda a diferença para o desenvolvimento do senso de espiritualidade. Portanto, uma dica prática. Todas as vezes em que for possível, desenvolva a ideia da gratidão na família. Algumas experiências mostram, por exemplo, a criação de cadernos de gratidão, em que a criança possa escrever a cada dia a quem ela gostaria de agradecer ao final da jornada, quem foi bondoso para ela, quem foi generoso e ela gostaria, por exemplo, de retribuir. Então, o desenvolvimento da gratidão, em suma, é um ponto significativo para a espiritualidade. Outra dica dos estudiosos: converse. Abra canais de diálogo permanente dentro do ambiente familiar. Não existe desenvolvimento de espiritualidade em silêncio, no sentido do contexto grupal em que a família se encontra. Olhar nos olhos da criança, do jovem, ter conversas claras, diretas, ouvi-los, na medida que seja possível, em todo o tempo que esteja disponível, é um canal importante para o desenvolvimento da espiritualidade. E os estudiosos continuam. Outra questão extremamente significativa, outro hábito que deve fazer parte de todas as famílias que desejam desenvolver sentimento de espiritualidade junto à criança, o jovem e a família, é o hábito da oração. Independente se essa oração é para Maomé, é para Deus, é para Jeová, ou é para forças superiores da natureza. O desenvolvimento da espiritualidade pode, portanto, estar vinculado à crença religiosa de cada um, e o hábito da oração pode favorecer essa vinculação a algo que seja muito maior e significativo. Seguindo com as nossas dicas práticas, segundo os estudiosos, escolha um momento especial que a sua casa, que o seu lar possa servir como um instrumento de medir, como, na verdade, um ponto de encontro para que a família inteira esteja ali estabelecida em torno de conversas superiores, em conversas que analisem a vida, mas sobre uma ótica mais espiritualizada. No movimento espírita nós temos o Evangelho no Lar, que é um momento muito oportuno para isso. Mas independente, de novo, dizem os estudiosos, da crença religiosa, esse momento de se encontrar em família para conversar sobre visão de mundo, conversar sobre o futuro, sobre esperança, sobre valores, sobre ética, aproveitando muitas vezes até os próprios acontecimentos do cotidiano para trazê-los a essa reflexão, também é um momento muito significativo. Os estudiosos continuam. Outra dica prática, se possível, é a vinculação religiosa, desde que essa vinculação religiosa seja libertadora e não mais uma algema e um instrumento de preconceito. Nós colocamos aqui uma foto da Federação Espírita Brasileira, estamos aqui reunidos em torno da nossa doutrina espírita, mas as famílias que de alguma forma encaminham com naturalidade, com amor, seus filhos a instituições religiosas e transformam a religião num espaço de acolhimento ao outro, também estão contribuindo para o desenvolvimento da espiritualidade. Outra dica prática: dê tempo para as crianças escolherem aquilo que querem fazer. As agendas lotadas, o dia a dia estressante de uma rotina, quem tem 1 milhão de coisas a fazer, não contribui para que as crianças e os jovens possam ser eles mesmos, possam descobrir aquilo que gostam, possam significar aquilo que é importante para si próprios. Então, o espaço na agenda para não fazer nada, como diz Domênico de Márcio, o ócio criativo também é importante para esse desenvolvimento da espiritualidade. Seguindo adiante, cuidado com o consumismo, que é um fator, muitas vezes,
é a porta de entrada para o desenvolvimento de um materialismo que, ao longo da vida, vai ser difícil de ser revertido. Então, o consumo exagerado, muito típico de gerações de classe média no Brasil, precisa ser mediado por uma atuação mais significativa dos pais. Outra dica que os estudiosos dão: construa momentos em que seus filhos possam cuidar de alguém. Na visita a um asilo, na visita ao vizinho que está doente, no acolhimento aos avós. Criar responsabilidade de cuidar do outro é significativo para o desenvolvimento desse senso de espiritualidade. Assim como a generosidade, a prática de ser generoso, o hábito, o costume de tirar algo que muitas vezes te faz falta sim, mas que faz muito mais falta para outra pessoa, também pode estimular todo esse processo que nós estamos aqui dizendo. E os estudiosos vão mais longe. O desenvolvimento da espiritualidade passa, inclusive, por uma alimentação mais saudável, mais natural, com menos consumo de carne, mais consumo de frutas, verduras, legumes. Então, até mesmo a dieta que nós oferecemos para as nossas famílias pode ser um condutor do desenvolvimento da espiritualidade na família. Nesse mesmo sentido, diminuir o consumo de meios de comunicação de massa. O grande exagero que a gente tem aqui no Brasil do acesso à televisão, videogame, redes sociais. Para vocês terem uma noção, eu vou dar o dado exato para vocês. As crianças no Brasil assistem 4 horas, 51 minutos e 19 segundos, em média, de televisão por dia. É mais que o tempo que está na escola, que está com a família, e, portanto, reduzir esse consumo é determinante para o desenvolvimento da espiritualidade. A leitura, estamos passando mais rápido por causa do tempo. Escrever um diário, dizem os estudiosos, é um momento fundamental para que a criança recupere aquilo que ela fez, ela está ali meditando, e quando ela vai registrar isso num diário, essa reflexão do dia acaba acontecendo naturalmente. Maior contato com a natureza, andar de pé no chão, subir em árvore, sentir o cheiro das flores, meditar. A prática da meditação já pode ser incorporada na vida da criança desde muito cedo. Nós temos lá no Espírito Santo escolas públicas que já incorporaram meditação nos seus currículos e tiveram resultados impressionantes em disciplina e desempenho acadêmico também. E, acima de tudo, ser exemplo. Não adianta a gente falar da boca para fora. Não adianta a gente ter um rol enorme de coisas a serem ditas para os outros fazerem, se isso não faz parte da nossa dinâmica. E para nós terminarmos, nós vamos dar voz para as crianças que, de alguma forma, conseguem enxergar a espiritualidade nas suas vidas. Algumas obras fazem isso. Por exemplo, tem um livro, também de Porto Alegre, que traz temas como espiritualidade na visão de crianças de 5 anos. Olha o nome do livro, que legal. O que eu penso aos 5 anos? E as crianças deram voz, e falaram de espiritualidade, falaram de mundo, e falaram de um monte de coisa. Nós selecionamos, para terminar, algumas frases de crianças espalhadas pelo mundo e que vão dizer o que é o seu conceito de amor. Amor profundamente associado a tudo isso que nós estamos dizendo, né? Então, vamos ver o que os pequenos têm a dizer para a gente encerrar a nossa conversa. Billy, de 7 anos, diz assim: quando alguém ama você, a maneira como ela fala o seu nome é diferente. Você apenas sabe que o seu nome está seguro na boca dela. O amor é quando a minha mãe faz café para o meu pai e bebe um golinho antes de lhe dar para saber se está realmente bom. Muito fofo, né? Emily, amor é quando você beija o tempo todo. Então, quando você se cansa de beijar, você ainda quer estar junto da pessoa para conversar mais. Minha mãe e meu pai são assim. Ó, que lindo. Vamos lá. Nica, de 6 anos. Se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você odeia. 6 anos. O amor é quando a mamãe vê o papai fedendo e suado e ainda diz que ele é mais bonito que o Robert Redford. Amor é o que faz você sorrir quando você está cansado. É um suspiro, é o que define quando a gente vê uma frase como essa, né, de uma criança de 4 anos. Quando a minha avó ficou com artrite, ela não podia se curvar para pintar as unhas dos pés. Então, meu avô faz isso para ela o tempo todo, mesmo quando suas mãos tiveram artrite também. Isso é amor. Você realmente não deveria dizer eu te amo, a menos que realmente seja verdade. Mas, se for, você deve dizer muito. As pessoas se esquecem, segundo a Jéssica, de 8 anos. O amor é quando a mamãe vê o papai no banheiro e não acha que é nojento.
Eu sei, vejam essa, gente. Eu sei que a minha irmã mais velha me ama, porque ela me dá todas as suas roupas velhas e tem que sair para comprar depois. Muita generosidade da irmã mais velha, né? Amor, vejam essa. Amor é quando o seu cachorro lambe sua cara, mesmo depois de você tê-lo deixado sozinho o dia inteiro. 4 anos tem a Marianne. O amor é como uma velhinha e um velhinho que ainda são amigos, mesmo depois de se conhecerem muito bem. Amor é quando a mamãe dá ao papai o melhor pedaço de frango. Quando você ama alguém, essa é a nossa última frase. Quando você ama alguém, seus cílios sobem e descem, e pequenas estrelas saem de você. Segundo a Karen, de 7 anos. Então, nesse sentido, que nós possamos, então, entendendo essa dimensão da espiritualidade, deixar que pequenas estrelas saiam de nós e que possamos acreditar que a espiritualidade de verdade pode mudar o mundo. Obrigada.